Olá, serei seu professor nesta aula de Conceitos de CLP, Características. Os assuntos que abordaremos hoje são Unidade Central de Processamento, CPU, Ciclo de Operação do CLP, Modelos de CLP, Dimensionando um CLP. Vamos lá? Veja que interessante esta imagem que mostra um raio-x do que seria um CLP. Nós temos aqui os circuitos de entrada, os circuitos de saída, onde nós conectamos os dispositivos de campo, que mencionamos na aula anterior. E aqui nós temos internamente a CPU, a Unidade Central de Processamento. Essa CPU ela é composta de processador ou microcontrolador e as memórias, os diversos tipos de memórias que nós temos no CLP. Percebam que em cima nós temos uma porta de comunicação. Essa porta de comunicação serve para conectarmos o CLP a um computador, para passarmos o programa do usuário para o CLP, ou então para conectar o CLP numa rede industrial. E aqui embaixo nós temos a alimentação. O CLP ele pode já ter uma fonte interna, então aí eu preciso conectar o CLP à alimentação de corrente alternada, ou o CLP tem uma fonte externa provendo a corrente contínua para ele. Agora percebam que interessante que em alguns momentos são citadas aqui a barreira de isolação. O que é essa barreira de isolação? Sempre que o CLP tem contato com o mundo externo, há a presença dessa barreira de isolação. Veja só, nos circuitos de entrada, no circuito de saída e na alimentação em corrente alternada. Isso porque a eletrônica que está posicionada dentro do CLP é uma eletrônica muito sensível. E na rede externa, por vezes podem aparecer interferências, surtos de tensão. Isto pode complicar o funcionamento do CLP. Sendo assim, essas barreiras de isolação têm como principal objetivo não deixar que interferências externas afetem a eletrônica sensível do CLP. Vamos falar um pouco agora sobre o ciclo de operação do CLP. Aqui está demonstrada as 3 etapas básicas do ciclo de operação desse nosso CLP. Perceba que assim que ele é iniciado, assim que o CLP entra em funcionamento, a primeira coisa que acontece é uma varredura das entradas. O que significa essa varredura das entradas? O CLP vai verificar todos os seus pontos de entradas, estando conectado ou não um dispositivo de campo, o CLP vai identificar se essa entrada está em nível lógico 0 ou se ela está em nível lógico 1. Ele fará isso para todos os dispositivos de entrada. Ele está, na realidade, batendo uma foto daquela atual posição das entradas. Essa foto, digamos assim, está sendo armazenada numa memória, chamada memória imagem de entrada. Então, nessa memória estão contidas as informações dos estados das entradas do CLP. Feito isso, a gente passa para a varredura do programa. Que programa é esse? É o programa que o usuário criou numa linguagem de programação e passou para o CLP. O CLP vai executar essa lógica do usuário. Então o CLP vai identificar a lógica que o usuário fez e vai confrontar a informação das entradas que ele fez no estado anterior. Então ele vai verificar, por exemplo, a primeira entrada está ligada e a segunda entrada também. E segundo a lógica do usuário, quando as 2 primeiras entradas estiverem ligadas, deve-se ligar uma saída. Então o CLP vai processar essa lógica na varredura do programa e aí ele vai gerar um relatório para que sejam ligadas ou desligadas as saídas do CLP. Esse relatório é gravado numa memória imagem de saída. Nessa memória de imagem de saída, então, estão armazenados os estados futuros das saídas do CLP. Passamos então para a última etapa, que é a varredura de saídas. O CLP vai, de posse desse relatório das saídas, vai fisicamente ligar ou desligar as saídas do CLP. Então, esse aqui é o ciclo de operação completo do CLP. Quando esse ciclo se encerra na varredura das saídas, ele vai iniciar um novo ciclo. Ou seja, isso aqui, enquanto o CLP estiver em funcionamento, é cíclico. Terminou um ciclo,
já inicia um segundo ciclo. Tá? Esse ciclo de operação, pelas características do CLP, ele é muito veloz. Isso aqui acontece em milissegundos, ou dependendo da aplicação, em microsegundos. Tudo isso vai depender da quantidade de entradas e saídas e da característica da CPU do CLP. Mas, geralmente, é um ciclo muito veloz. Ele acontece de maneira muito rápida. É uma característica do CLP, a velocidade. Bom, agora nós vamos ver aqui os modelos de CLP. Nós temos dois tipos, o modelo compacto e o modular. No modelo compacto, todas as peças que compõem o CLP estão montadas num mesmo invólucro, numa única peça. Ou seja, um CLP tem ali fonte de alimentação, cartão de entradas, cartão de saídas, CPU, tudo isso dentro de uma mesma peça. Já na estrutura modular, nós vamos poder configurar a nossa estrutura de acordo com a nossa aplicação. Minimamente eu preciso de um cartão de fonte de alimentação e um cartão de CPU. Os demais cartões podem ser montados de acordo com a aplicação. Então, se eu tenho ali diversos dispositivos, alguns trabalhando em corrente contínua, outros em corrente alternada, então eu posso ter diversos cartões que recebam esses sinais de maneira diferenciada. Vantagens e desvantagens desses modelos de CLP. Na estrutura compacta, normalmente o custo é mais baixo, o espaço para instalação dentro do painel é menor, e quando eu vou programar o meu CLP, eu tenho uma maior facilidade para eu criar um projeto. Afinal de contas, o meu software já sabe que aquele modelo compacto tem aquelas partes. Já na estrutura modular, eu vou ter um custo mais elevado, maior espaço interno do painel, e na hora de eu criar um projeto, eu preciso inicialmente configurar o meu ambiente. Eu preciso dizer para o meu software quais são os hardwares que eu selecionei para esse projeto DCLP. Por outro lado, a estrutura modular me dá mais versatilidade. Eu consigo configurar o meu CLP de acordo com a minha aplicação. Se acontecer algum problema de queimar um ponto de entrada ou saída, eu não preciso me desfazer de todo o CLP, no caso da estrutura compacta. Na estrutura modular, basta eu trocar um cartão de CLPs. E aí eu consigo também promover futuras expansões. Amanhã ou depois, se eu tenho novos dispositivos para serem conectados ao meu CLP, basta eu acrescentar mais um cartão na minha estrutura modular. Bom, agora que você já conhece várias características do CLP, vamos pensar o seguinte: o que eu preciso para dimensionar um CLP? Bom, existem alguns passos aqui no dimensionamento. O primeiro deles é a quantidade e as características das entradas e saídas. Então nós fazemos aqui o chamado levantamento de campo. Eu preciso verificar todos os dispositivos instalados em campo que eu vou precisar conectar as minhas entradas e as minhas saídas. Eu listo isso e depois eu coloco as características. São equipamentos de corrente alternada, são equipamentos de corrente contínua, são equipamentos de entrada digital, 0 ou 1, ou são equipamentos de entrada analógica, que tem uma variação de sinal elétrico. Podemos pensar também nos tipos de saídas, são dispositivos que vão precisar ser conectados às saídas a transistor, a triac, a relé. Então essas informações a gente monta bonitinho no nosso levantamento de campo. Depois o que nós fazemos? Nós vamos verificar a capacidade de memória e da CPU. É sempre muito difícil estimar essa capacidade. Então os fabricantes, eles costumam colocar em seus CLPs memórias e CPUs condizente com um número de entradas e saídas. Então, normalmente essa informação, o próprio fabricante já desvendou isso para a gente. A gente não se preocupa tanto com a capacidade de memória e da CPU. Porém, se alguma aplicação fugir do padrão das maiorias das aplicações, talvez você precise substituir o seu CLP para um CLP com maior capacidade de memória e de CPU. Depois nós vamos verificar a alimentação e as funções especiais. O meu CLP, ele já possui fonte interna? Essa fonte interna eu tenho que conectar ao 220, aos 127 volts? Essa é uma informação importante.
Ou então, o CLP vai precisar de uma fonte para alimentá-lo? Então, qual vai ser a corrente dessa fonte, né? Normalmente as fontes de CLPs trabalham com 24 volts, né? Mas e a capacidade de corrente? Eu preciso verificar quantos dispositivos eu tenho conectados a esse CLP para eu verificar qual é a melhor fonte de corrente para essa aplicação. Então, muito importante. E funções especiais. Nós temos CLPs que recebem diretamente nas suas entradas dispositivos como termopares, PT100, que são os sensores de temperatura, encoders, que são medidores de velocidade e de posicionamento. Então, caso haja alguma função especial, eu preciso buscar um fabricante que disponibilize essas entradas especiais. E um detalhe muito importante são as condições ambientais. Aqui nas condições ambientais, nós temos que levar em consideração fatores como altitude, né? Locais de altitude acima de 1000 metros, isso vai dar alguns problemas, vai trazer algumas características diferentes na eletrônica do CLP, então temos que nos atentar à questão da altitude. Temperatura, umidade, essas condições físicas também são muito críticas para a eletrônica interna do CLP. E também podemos pensar nas áreas classificadas. O que são as áreas classificadas? São as áreas com perigo de explosão. Se você vai instalar um CLP, por exemplo, numa plataforma de extração de petróleo, um combustível ali altamente inflamável, então você tem que tomar cuidado, porque nesse tipo de situação, áreas classificadas, não é qualquer equipamento que você pode instalar. Então, nesse caso, você precisaria de um CLP que esteja habilitado para ser instalado numa área classificada. E nem todo CLP tem essa característica. Então, isso acaba sendo uma condição ambiental impeditiva para a instalação de certos modelos de CLPs. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto dessa aula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Eu separei aqui para vocês 2 links. Um link que vai falar mais sobre o ciclo de operação de um CLP e um link que vai trazer algumas características de um modelo de CLP, que é o Micrologix 1200. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto conceitos de CLP, características. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa aula. Até a próxima!